Que a educação pública no Brasil é ruim, disso não restam dúvidas. A gente figura nos piores lugares dos rankings internacionais de educação. E as razões para isso são várias. Desde o, claro, subfinanciamento drástico, onde as escolas não recebem um mínimo nem para ter bibliotecas, espaços de convivência, até a motivação, que é baixa tanto no professor quanto no aluno. E no Brasil a gente tem uma realidade ainda que um europeu não consegue nem imaginar, que é a violência escolar. Diante de um cenário drástico como esse, é natural que surjam soluções mirabolantes. A que sempre retorna no debate público é a moda digital. A gente já tentou desde colocar tablets nas escolas, louças digitais. Recentemente investimos em kits de robótica superfaturados e a moda do momento, como não poderia deixar de ser, é inteligência artificial para alavancar a educação das crianças. Mas será que realmente mais tecnologia é o que falta no Brasil? Será que mais investimento em informatização, em gadgets e em aplicativos vai solucionar o drama da educação pública no Brasil? Ou talvez nós temos algumas alternativas de soluções locais que podem fazer a diferença a um custo muito mais baixo. Meu nome é Guilherme e hoje eu vou falar um pouco sobre educação pública no Brasil. Bom, o primeiro ponto a gente destacar é as soluções tecno, né? É natural que candidatos em época de eleição venham a público defender mais tecnologia. Um novo aplicativo revolucionário que vai aumentar a alfabetização, é uma nova habilidade que as crianças têm que adquirir, seja programação, design e agora inteligência artificial. Mas será que essas tecnologias realmente são soluções mágicas ou são somente marketing educacional caro? Bom, há várias formas da gente avaliar isso, tanto no Brasil como no exterior. No exterior, alguns países, principalmente na Europa, fizeram vários estudos para avaliar de que forma a tecnologia de fato impacta na qualidade e no desempenho da educação pública. As promessas da tecnologia são várias, né? Maior engajamento, um futuro mais promissor, maiores habilidades de emprego no futuro e tudo mais. Porém, é preciso analisar se isso de fato teve resultados mensuráveis. Na Dinamarca e na Suécia, houve um esforço muito grande de informatização. Colocar computadores na sala de aula, depois, quando chegaram os tablets, colocaram tablets na sala de aula e, é claro, digitalizaram a educação. Com aulas online, com sistemas online de avaliação, tudo no computador, ou quase tudo. Cada vez mais um processo de migração para a internet, para a computação, ao invés do físico, do material, do concreto. Mas após vários anos de aplicação e estudos, os resultados apresentados foram não só decepcionantes, mas foram preocupantes, porque além de não trazer o resultado que se esperava, a digitalização da educação dos países europeus trouxe menos atenção, menos compreensão do que seria e inclusive o básico, que é a alfabetização, teve sinais de atraso. Na prática, os dados reais desses dois países são extremamente preocupantes, ainda mais no Brasil, que não tem a capacidade técnica de aplicar de fato a informatização. Esses países que têm dinheiro e têm a capacidade de aplicar tiveram como resultados uma leitura mais fraca dos alunos, capacidades matemáticas pioradas e um baixo desempenho no geral nas avaliações e nos rankings internacionais. Apesar de em alguns critérios eles não tiveram tido nenhuma queda, simplesmente o fato de permanecer neutro em um indicador, depois de todo esse investimento em tecnologia, é claro, é uma bandeira vermelha para esse tipo de gasto. Não é à toa que a solução, a conclusão final é de que houve um enorme desperdício público em informatização e digitalização da educação nesses países. Ou seja, foi um gasto alto, aprendizado baixo e uma geração toda defasada. Resultado, a Europa agora recua na digitalização. A Suécia e a Dinamarca estão abandonando os métodos informatizados de educação. Ou seja, menos telas, menos aplicativos, mais educação concreta, papel, caneta, lápis, livro. Estudos mais recentes indicam, inclusive, que a escrita manual, utilizando de fato, né, a mão para escrever, aumenta a capacidade de retenção. E é claro, um livro físico tem um impacto muito maior no processo educacional do que um livro digital, que acaba sendo um motivo de distração e que leva o aluno a acessar outras redes sociais e se perder ali na tela do tablet ou mesmo no celular. Ou seja, as soluções de tecnologia, mesmo aplicada nos países mais desenvolvidos que têm recursos financeiros, não apresentaram os resultados que se esperam. Mas qual é a alternativa então? O que o Brasil pode fazer em termos de educação? A resposta é arroz com feijão, ou seja, é o básico,
é o básico que funciona, e no Brasil nem isso tem sido feito. E o maior exemplo que a gente tem, você deve conhecer, ele é muito comentado, mas pouco estudado, é Sobral, uma pequena cidade do interior do Ceará que consegue superar as grandes capitais nacionais, como São Paulo, e Rio de Janeiro, e ainda consegue superar escolas privadas em rankings e avaliações educacionais. Mas o que de fato Sobral consegue fazer que os outros não conseguem fazer? E por que a tecnologia não é a resposta para tudo? Bom, em Sobral há um foco muito claro, que é leitura, escrita e cálculo básico, ou seja, a aprendizagem efetiva que se pode utilizar na vida real e não gadgets, aplicativos e novidades da moda, coisas temporárias, soluções temporárias que na verdade chamam muita atenção e gera pouco resultado. Como é que Sobral consegue fazer diferente, focando em leitura, escrita e cálculo básico? Bom, gestão. Em Sobral há uma lógica de gestão muito clara, onde as metas para a educação pública são claras, são divulgadas e são acompanhadas pela população. Com isso, a gente consegue cobrança real. Os próprios pais, a comunidade de forma geral, pode cobrar essas metas que são apresentadas para os níveis educacionais em Sobral. Com isso, uma regra básica que se tenta buscar em Sobral é a alfabetização total até o segundo ano da vida escolar do aluno. Essa é uma regra rígida que não pode ser ignorada e essa é uma meta clara, ou seja, o aluno até o segundo ano tem que conseguir ler. Isso nos outros estados é levado de forma muito mais solta. Há uma obrigação de educar e de alfabetização, mas não há uma meta clara e não há uma cobrança clara nesse sentido. Além de você ter uma meta, um objetivo, há um método estruturado. De novo, arroz com feijão é fazer o básico. Não tem nada aqui de inteligência artificial ou nenhuma solução mágica. É um roteiro claro, um ensino sequencial, sem improviso. Ou seja, os professores têm uma metodologia de alfabetização que eles devem seguir, que já está escrito de forma sequencial o que tem que ser ensinado para cada idade, para cada necessidade do aluno. Então não há muito improviso, não há muita invenção. Aquilo que precisa ser feito é feito no prazo e da forma já definida, ou seja, uma fórmula que está dando certo e que é o suficiente para ser continuada. Não precisa um novo aplicativo de alfabetização se você tem um método que funciona. E como saber se a metodologia está funcionando, se as metas estão sendo alcançadas? Em Sobral, há avaliações constantes do processo educacional, tanto a avaliação do professor quanto a avaliação do aluno. Assim, é possível avaliar não só no final do ano se houve alfabetização, mas em marcos temporais específicos, trimestrais, semestrais, e com base nessas avaliações é possível saber se houve ou não houve, ou a meta foi alcançada ali no período desejado. E o professor, como é que fica nessa situação? Em Sobral também há a formação contínua dos professores, uma formação focada para o ensino em sala de aula. Não é uma formação abstrata, não é um tipo de pós-graduação absolutamente distante, é formação para o ensino em sala de aula, e uma formação continuada. Ou seja, aqui a gente não vê nada de revolucionário, é o básico sendo feito, e o básico sendo feito a um custo muito baixo, sem modas, com uma gestão séria e com foco no básico. E é assim que Sobral tem conseguido atingir os melhores resultados nos indicadores nacionais de educação. Ou seja, menos aplicativo bonitinho e muito mais compromisso, método, avaliação e gestão séria. Bom, os resultados falam por si só, né? O Sobral continua liderando o IDEB, que é uma avaliação da educação básica no Brasil, e de novo, supera os países ricos, supera os estados ricos, as capitais ricas do Brasil, porque Sobral é uma cidadezinha do interior do Ceará e tem vencido São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília em índice de educação pública. Então é um sucesso extraordinário com uma lógica muito simples, o que é o que a gente sempre repete: o Brasil precisa fazer o básico antes de procurar soluções mirabolantes, né? Menos fanatismo e fetichismo da tecnologia e mais gestão e mais foco no básico. Ou seja, o Brasil precisa começar a olhar para soluções que já funcionam aqui, para o que já dá certo aqui e começar a replicar. Não buscar a nova moda que é agora inteligência artificial na educação. Era isso, obrigado por ter ficado até aqui e até mais.